Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cooperativismo de Crédito com Ricardo Coelho, direto ao ponto. Continuando a nossa sequência de estratégias de guerra, veremos custos, mas na sua abordagem infraestrutura, uma abordagem extremamente oportuna que esperamos que seja muito útil a vocês. Na ação 5, que é a primeira de infraestrutura, vamos cancelar e rever contratos com unidades que ficarem inativas ou funcionarem parcialmente. Vamos ver contratos de segurança, limpeza, comunicação e tudo isso. Sempre observando que limpeza e higienização nesse momento de crise está com um custo muito elevado. Então tudo isso tem que ser ponderado pelos senhores. Na ação 6 e 7 de infraestrutura eu coloquei elas junto pela proximidade. Analisar a redução da quantidade de segurança armada e uso de transporte de valores. A negociação da redução de contrato com o carro forte, eu tenho exemplos práticos de algumas singulares que conseguiram um retorno muito interessante. Então, eles sabem que precisam trabalhar num patamar um pouco aquém para também superar essa crise. Vamos pedir porque o não já temos. Na ação 8, eu peço para que vocês elevem o número de numerário numa agência, assegurando não 30 mil, mas 100 mil. Você não vê que a diferença é mínima, isso vai dar uma distribuição do uso do carro forte muito interessante, com uma redução. Claro que a gente vai avaliar antes disso, o custo pontuais em agência e depois desse minucioso crivo, a gente também vai levar em conta o que os caixas humanos e os automáticos estão fazendo, que envolve o numerário, porque senão a gente não vai resolver o problema, tá certo? A gente tem que atacar essas duas frentes, elevar esse seguro e ver o que esses caixas humanos e o caixa automático estão fazendo, que está envolvendo o numerário, que a gente possa, de alguma forma, reduzir ou mitigar um pouco esse volume. Na ação 9, eu peço para que vocês definam qual agência, uma ou duas, daquele micromundo lá, de uma cidade que seja, que vai ficar aberta no final dessa crise, porque certamente a gente vai ter necessidade de reduzir custos e uma das opções é fechar agências, porque a automação vai justificar isso. Então a gente vai, nessa agência, vai investir pessoal, comercial, infraestrutura, comunicação, caixa. A gente vai fazer para quê? Para que ela fique muito interessante e que saia da crise muito mais fortalecida. Na ação 10 de infraestrutura, eu queria que vocês observassem, além da legislação, conseguisse ver, junto com a prefeitura local, uma oportunidade de abrir em horários diferenciados, reduzindo o horário, mas quem sabe fazendo alguns mutirões naquela época que tem pagamento de aposentado, que não seja por força de lei, já atendemos em mutirão, a gente faça isso. Mas sempre, relembro, que vocês façam o maior uso dos caixas automáticos de canais digitais. Em algum momento vocês precisam rever tudo isso. Então a ação 11, ela só reforça a anterior. Então realmente, desde já ponderar fechar agência ou escritório de negócio em cidades que temos duas ou mais, de preferência. Quem sabe, cidades próximas eu posso também fechar. Eu sei que é uma situação difícil, mas precisamos ser assertivos nessa crise. E aí vamos informar via digital, placa, aonde na cidade nós temos e o horário de funcionamento. Não me parece algo tão difícil de se operacionalizar. Tem um impacto inicial, mas nessa pandemia todas as ações parecem que têm um pouco de maior receptividade, apesar de parecer uma incoerência comercial nesse momento. Na ação 12, eu peço para que vocês, de alguma forma, possam suspender o processo de abertura e reforma de agências. No mínimo 12 meses, e como tudo vai mudar nessa crise, que a gente foque muito nessa guerra de defender as nossas já conquistas, que sejam as minhas agências tradicionais, as minhas praças tradicionais, junto com os meus grandes soldados que eu tenho. Eu preciso manter essa conquista e se eu me distrair com novas, é ruim. Então, mesmo que tenha custo, que a gente possa postergar essas aberturas. Quem sabe daqui a 12 meses, depois da crise, a gente revê a utilidade dessa ação, porque eventualmente o que era coerente pode não ser mais no final dessa crise. Na ação 13, a minha percepção é que o escritório de negócios, que é uma ideia bem interessante, desde que na cidade tenham uma agência que tenha estrutura mínima para aportar dinheiro operacional, cheques físicos, coisas assim, mas porque fica um escritório de negócio bem suave, leve, limpo, ágil, com pessoas só mais sênior fazendo negócio. Esse escritório de negócio, eu acho que na saída da crise ele vai mudar um pouco.
Ele não vai ser só para PJ e para os seus sócios. Não, ele vai ser PJ, sócios e novos PFs que vão querer sim esse tratamento distinto. Então, ponderem sobre isso e vejam se isso já não pode, desde imediato, já mudar um pouco essa forma de conceber um escritório de negócio, que é uma ideia interessante, mas que também deve receber impacto no final dessa crise. Essa ação é um pouco fora da caixinha, né? Ela requer uma maturidade muito grande da bandeira e de uma força muito grande, em especial da central, que é compartilhamento de agências na mesma cidade. Isso tem um grande percalço que se você tiver compartilhamento e tiver não só os serviços, mas sim a gestão com a parte comercial. Então você pode ter o compartilhamento num mesmo espaço físico de duas singulares que são livre de admissão. Então aonde começa e acaba essa, aspas, guerra comercial, fica muito difícil de se definir. Então ponderem, mas sempre é uma ideia fora da caixinha. Tem estados que têm, mas são cooperativas que não são livre de admissão ou que têm negócios muito diferentes, díspares, então é mais fácil. Na ação 15 é um fato muito pontual de um cliente meu, eu quis compartilhar, porque pode ser que nessa crise com fechamento de agências e pouco reposição de numerário no caixa automático, se você tiver na mesma praça duas singulares, inclusive até de centrais diferentes competindo na mesma praça, é muito interessante olhar se não existe transações feitas no seu caixa automático dessa outra cooperativa, que por algum motivo não tem tanto caixa automático ou fechou alguma agência ou caixa automático e esses clientes estão vindo suprir a necessidade de usar o caixa automático, inclusive para numerário, na sua agência. Então dá uma olhada se isso afeta você ou se você não vai afetar um parceiro de mesma bandeira. O objetivo é repactuar esse compartilhamento de forma justa e alinhada. Para a cooperativa, nessa guerra, que estiver fazendo esse serviço de entregar numerário ou usar os caixas automáticos para fazer qualquer outra coisa para uma outra cooperativa, naquela praça, que ela receba um prêmio interessante e assim ela minimamente olhe para isso como uma condição aceitável e não injusta. Na ação 16 é algo que a gente já implementou em clientes antes dessa crise, inclusive, que é olhar os carros que nós temos na frota. Primeiro, manter apenas o aluguel da frota de veículos com uso estritamente com finalidade profissional, lembrando que nessa pandemia o uso é mínimo, ou alugar quando necessário, tendo um contrato com uma boa empresa de locação de carros, para que a gente tenha facilidade nesse trâmite. Mas em grandes centros que tenham Uber, é interessante usar Uber corporativo, é uma solução extremamente inteligente. Nossos funcionários chamam Uber, vão e voltam, nós sabemos que horário saiu, para onde forem voltar, a cooperativa é que paga, fica toda uma transação extremamente muito interessante. Pensem nisso. Na ação 17, ela é muito curta, vocês vão rever e renegociar 100% do plano de telefonia e internet. É incrível. Aqui na minha empresa, como exemplo, nós tínhamos um plano de internet e telefonia de quase R$400. Eu só liguei para a operadora, no caso nosso é a Vivo, dizendo que eu tinha uma oferta melhor da Oi e o meu plano foi para R$160, menos da metade, por uma ligação. Então, muito cuidado com isso, olhem para isso com carinho. Nós precisamos de muito de internet, então façamos isso com grandes operadoras e renegociamos todos. O objetivo aqui é tentar olhar isso, que é um custo grande, de forma muito interessante. E é claro, indiretamente, acompanhar as despesas que os nossos funcionários têm com telefonia e ver os planos, porque nessa crise, quem sabe, alguns deles podem não ter planos tão grandes e isso facilitar a nossa orçamentação. Na ação 18, eu pondero com vocês que as ações de infraestrutura possam ser feitas em pilotos com uma ou duas agências, porque ela tem um aspecto muito grande, ela tem um impacto físico naquela sociedade um pouco mais relevante. De uma forma mais prudencial, sempre com piloto de uma semana a duas, depois expande de forma gradual para todos essa ideia, se assim ela funcionar. Assim encerramos a abordagem custos no seu tema infraestrutura. Lembrando sempre que todos os artigos citados no vídeo estão aqui embaixo relacionados, que a planilha contém os itens que sintetizam as nossas ações para a gestão do custo. Você também consegue clicar aqui embaixo e acessá-la, olhando se ela tem alguma coisa de útil para a sua singular.
E também peço para que você se inscreva no nosso canal, para que você de imediato receba nossas novas postagens. Fique com o seu Deus, espero você no próximo vídeo de custo. Muito obrigado!